Há alguns dias eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, pedindo que vocês me sugerissem subgêneros para que eu pudesse vir indicar livros baseados nesses subgêneros indicados por vocês. Então eu trouxe uma pilha aqui, considerável, vou tentar não deixar o vídeo longo, tá? Selecionei algumas opções de vocês. Espero que vocês gostem dessas indicações a partir do que vocês solicitaram, tá? Então se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, porque lá você fica mais por dentro do que acontece aqui no canal, né? Os detalhes afora sobre leitura conjuntas, às vezes até ideias de vídeo como esse. Enfim, a nossa interação por lá é mais extensa, mais extensiva, né? Mais abrangente, tá? Vamos lá para não ficar muito longo esse vídeo. Elinásio e Gabi pediu que eu recomendasse um romance de época. Eu vim trazer pra vocês que eu não vejo ninguém falar, então acho que é legal trazer, né, indicações diferentes, que é Um Beijo do Destino, da Mary Jo Putney. Esse aqui é o primeiro livro de uma série, eu li só o primeiro por enquanto. E esse livro vai se passar no século XVIII, que vamos acompanhar a história do Duncan e da Gwinnett. Essa história vai permear a guerra entre a Escócia e a Inglaterra. Como sempre, né, gente? O Duncan vai se casar com a Gwinnett, ela é uma viúva. O Duncan é conhecido como Senhor do Trovão, porque ele tem poderes, ele consegue controlar o tempo. E o casamento dele com a Gwinnett é maiormente político. Então, os dois acabam se envolvendo e se apaixonando, obviamente. Mas tem um ponto alto aqui da história, que a Gwinnett é obrigada a colocar os sentimentos dela de lado para poder controlar o próprio marido em prol da política. Gente, eu achei isso muito diferente, porque, assim, eu até nem concordo com uma coisa que ela fez aqui. Porque eu pensei, se fosse ele fazer contra ela, seria polêmico. Agora, ela fazer com ele, ninguém fala nada. Eu nunca vi um romance de época que a mocinha, sabe? Mocinha não, porque né, ela já é uma mulher bem madura, mas que a protagonista fosse tão destemida e tivesse essa ousadia, essa coragem de fazer isso com o marido. Então achei interessante vir trazer essa recomendação pra vocês conhecerem. Gente, tá tão preto lá fora, eu tenho que buscar a Mari daqui a pouco. Fico até com medo, porque eu não gosto de sair ainda mais de carro pra buscar com chuva, né? Por mais que seja aqui perto, eu não gosto de sair de casa com chuva. Tomara que essa chuva aguente 1 hora, que é o tempo que tem pra gravar e buscar ela. Tá ficando feia a coisa aqui, viu? A Elizabeth Barbosa pediu 3 recomendações: romance policial, romance de época e romance contemporâneo. Romance policial eu trouxe um fresquinho que eu terminei hoje mesmo, que é O Cadáver no Dique, do Jan Willem van der Vetterung, esse nome aqui. Eu gravei um vlog sobre ele, eu gravei recentemente, vou deixar caso vocês querem ver. Assim, ele é um livro que eu não venho recomendar de coração, mas eu venho mencionar pra vocês um romance policial que eu li, caso pra quem goste. Por quê? Assim, eu não sou a leitura forte desse tipo de suspense, desse tipo de gênero literário. Por isso que eu vim trazer ele pra vocês, porque quem gosta pode vir a apreciar essa leitura. Não vou falar sobre ele, na verdade, porque, gente, tem um vlog fresquinho, então eu vou deixar o link pra vocês verem, é melhor, tá? Então vou ficar aqui a indicação desse livro, O Cadáver no Dique, como romance policial. Ela também pediu um romance de época, tá? Então eu vou trazer outro, Luta Implacável, da Scarlett Scott. Assim, ele também não é um dos meus romances de época favorito, mas eu trouxe ele porque, assim, é uma autora nova que tá vindo aqui pro mercado literário agora, pelo menos aqui no Brasil, que a gente tenha conhecimento, então acho que é cabível a gente disseminar um pouco mais esses novos autores por aí, né? E principalmente pra quem gosta de conteúdo mais hot, mais erótico, essa aqui é uma boa pegada. É uma história que foca totalmente nessa parte, não aprofunda muito nas questões secundárias dos protagonistas, sabe? Tem, assim, uma problemática em relação à perseguição com o mocinho. É trabalhado, mas de forma rápida e passada por cima. Tanto que no segundo livro também tem um pouco dessa temática, mas, assim, tudo passado por cima. Agora a autora foca mesmo, vários capítulos, o peso da história, essa questão hot, tá? Indicação pra vocês. Indicação diferente da outra, né? Pra não ficar dos mesmos tipos de romances de época. E por fim, ela também pediu um romance contemporâneo. Eu trouxe um que faz um tempinho já que eu não falo no canal, e eu gostei dele na época que eu li, que foi Depois das Brasas, da Aline Martinez. Ele também tem vlog, mas eu vou falar rapidamente, depois vocês vejam mais a fundo no vídeo, tá? Desse livro aqui, 2 casais vão passar uma tarde assim junto, tarde e noite, vão se encontrar, né, pra um jantar, só que acaba acontecendo um incêndio, um acidente, tem um incêndio nessa casa, e somente 2 deles sobrevivem. A mulher de um dos casal e o esposo de outro casal. Então, um de cada sobrevive. E assim, é claro que eles levam aquele baque, os filhos ainda bem, né, não estavam também na casa, estavam na casa de outra amiga, então acabou não afetando eles.
Mas assim, como sobrou um de cada, eles acabam se aproximando pra tentar ter forças pra passar por aquela separação, né? Porque ali, um dos casal também perdeu a casa toda. Ele começa de forma bem emocionante, já com esse baque logo de cara, que é a premissa inicial, mas depois a gente vai vendo o desenvolvimento, sabe? O apoio que eles vão dando um pro outro, algumas verdades sendo descobertas em relação a todo o desenvolvimento, tanto do incêndio, sabe? Do relacionamento dos dois casais. E a história vai ficando um pouco mais leve. Tá? A premissa é essa, eu também vou deixar link pra vocês conferirem. Vamos ver a próxima recomendação. Não posso falar muito, gente. A bateria tava tão boa, só começar a falar, parece que não sei. Não sei o que acontece, gente. O Eduardo Gávez falou, hoje em dia fala muito de literatura de cura, deixo essa minha indicação. Eu tô gostando bastante de literatura de cura, gente. Eu não era dessas não, mas eu tô gostando. Eu trouxe eu acho que tem vídeo também. Tá? Eu não lembro tanto, então vou deixar pra vocês conferirem um vídeo. Isso aqui eu ganhei de uma inscrita, não lembro a inscrita, eu já pedi pra ela se manifestar. Eu acho que ela não assiste mais os vídeos, porque eu não lembro de quem que eu ganhei, mas eu ganhei, que é O Melhor Lugar do Mundo é Aqui, da Francesca Miralles e Cari Santos. Ele é um romance. O que acontece? Eu lembro que tem encontros no café chamado justamente O Melhor Lugar do Mundo é Aqui. E a protagonista, ela passa por uma experiência nesse café, toda vez que ela vai lá, ela... Enfim, tem umas conversas muito importantes. Eu sei que esse livro é separado em duas partes, né? Porque o que eu li é em duas partes. A primeira parte é esses encontros, a segunda é o desfecho, tá? E ele é um livro de cura, porque na medida dessas conversas que ela vai revisitando, né, o passado, as dores que ela traz à tona, a gente vai, né, refletindo, vai curando no livro, vai curando a gente também, que traz umas coisas que vai confortando a gente. Também o Eduardo Gávez pediu uma sugestão, indicação de romances de época para quem quer começar a ler o gênero. Eu queria indicar Perfume de Lilás, porque ele tem representatividade, é um livro que eu gostei muito, muito, muito também pela contextualização, pela jornada do protagonista, mas assim, dependendo de quem não tem experiência de ler romance de época, pode achar talvez um pouco denso, mas fica aqui esse adendo, para quem tem uma curiosidade, do Perfume de Lilás. Mas eu vou trazer Um Amor para Lady Joanna, da Julie Gawood, tá? Eu trouxe ele porque, assim, ele é um romance de época não muito diferente dos outros que a gente lê por aí, porém, eu gostei da contextualização e da força da protagonista para enfrentar. Ela passa por umas questões psicológicas na vida dela, e ela, assim... Principalmente o primeiro casamento dela não foi fácil, foi difícil, ela até tem trauma de se casar de novo. E, assim, a vida dela não foi fácil. E pra ela lidar com esse trauma que ela traz pro novo casamento, pra lidar com os novos problemas também, eu achei que ela foi muito destemida. Eu não lembro se ele tem vídeo, se tiver, eu deixo pra vocês. Mas, gente, eu lembro que eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu fiz até várias marcaçãozinhas. Então eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse livro da Julie Gawood. A Juni pediu indicação de romantasia... Depois eu vou falar pros outros. Primeiro, Romantasia. Eu trouxe faz parte de uma trilogia, eu gostei muito, que é Enfeitiçada, da Jack Spotswood. Ele já é uma trilogia antiga, não sei se vocês vão achar tão fácil, mas em sebos vocês acham, tá? E assim, ele vai se tratar sobre bruxas. Tem um universo de bruxas aqui, o povo tem ciência desse universo de bruxas, mas assim, tem aquela comunidade extremamente religiosa que quem descobrir de pessoas que têm poderes bruxos, né, poderes místicos, vão pra fogueira, eles vão matar, vão aniquilar. Foi tão bem construído e é um livro que nos envolve. Ele tem um romance com pano de fundo, mas por incrível que pareça, gente, o romance não é o tema principal da história. Assim, não é também, tipo, esquecido lá no fundo da vida, do fundo da gaveta. Eu acho que tá na medida certa. No final do primeiro pro segundo livro acontece uma coisa, você fala, meu Deus do céu, e você acompanha três protagonistas, assim, três irmãs, que olha, uma delas é uma FDP. Enfim, gente, é muito boa essa trilogia. Você vai querer ler o primeiro, você vai querer o segundo, você vai querer o terceiro, você não vai conseguir parar de ler. Eu recomendo muito essa trilogia pra vocês, confie e acredite em mim. A Juni também pediu que eu indicasse suspense psicológico. Eu trouxe um aqui, que é A Sobrevivente, da Riley Sager. Esse aqui eu já li faz algum tempinho também, não 2 anos. Faz 2 anos. Eu lembro que eu gostei bastante. Esse aqui, a gente vai contar a história de uma menina que ela está saindo de férias, se eu não me engano, com um grupo de amigos, de conhecidos, e numa casa assim que fica no meio do mato. Sempre assim, essas cabanas. Só que, gente, vai acontecer uma carnificina nessa casa que somente ela vai sobreviver. Somente ela. Eu não lembro se mais alguém sobrevive, mas eu lembro dela, que é a única sobrevivente. E, sim, então todo mundo desconfia que ela tem assassinado os amigos dela, todo mundo. E o livro vai alternando entre o que aconteceu no passado e o presente.
E, gente, é muito frenético esse livro. E quando você, sabe, descobre assim, gente, descobre quem é o responsável. A gente tava na sua cara o tempo inteiro. Sabe, eu gosto de suspense assim, eu não sei, sabe? Esse realmente eu não lembro se eu desconfiei na época, eu não lembro se eu fiz vlog, nada, eu não lembro. Mas olha, se eu achar algum vídeo eu vou tentar deixar link também. Mas eu sei que foi muito bom, sabe? É um livro que prendeu e eu li assim, enfim, gente. Eu gostei, fica indicação mais pra vocês também. E vamos para o próximo, Utopia. Utopia, eu vou deixar a fotinha aqui porque eu li ele em e-book. Foi um livro que eu tinha baixado da Amazon, né? Porque a Amazon estava disponibilizando um monte de livros, assim, pra gente baixar na época da pandemia. Foi Terra das Mulheres. Esse livro me lembra bastante até Mulher Maravilha. Porque, assim, a gente vai acompanhar uma sociedade onde o mundo é composto somente por mulheres. E no livro é explicado, assim, a fisiologia de como que as mulheres procriam. Não precisam de homens para ter filhos. E ela só tem filhas mulheres também. No livro é explicado assim, meio por cima. O escritor finge que engana e a gente finge que acredita. Aquelas moças estão vivendo lá, né, pacificamente, todas elas se entendem lá, na harmonia. De repente elas recebem visitas inesperadas, vocês até imaginam do que, né? Sim, gente, de integrantes do sexo masculino. Eu só vou falar isso pra despertar a curiosidade de vocês. E, assim, é claro que esses homens vão balançar o mundinho perfeito dessas mulheres. É uma utopia que, assim, ela não é tão frenética, ela é muito à base da conversa pra discutir toda aquela diferença de vida deles. Não é uma utopia perfeita, mas vale pra questão de reflexão. O Hamai é a menina que cuidava da Mari, né? Quando, antigamente, ela era babá da Mari. Ela falou, não sei, mas de terror, fantasia e mais 18. Então, de terror, eu quero ver lá, ler esse livro aqui, me deu até pesadelo aí pra você, Mayara. Hora do Pesadelo, da Dark Side Books. Esse livro vai contar a trajetória do próprio procedimento do filme do... Como que é o nome do cara, gente? Fred Krueger. Ele conta a história, todo o procedimento do filme e tal, desenvolvimento e tal, com ideias e tal, tudo, de forma geral. Mas é um livro que eu gostei bastante e ele, gente, ele me fez ter pesadelos. Então, se ele me fez ter pesadelos, ele pode dar medo em vocês também. Então, fica a indicação pra vocês poderem ler esse livro de terror, tá? Ela também pediu um livro de fantasia. Eu trouxe pra vocês Noiva, da Hayley Hazelwood, que é o único livro que eu li dela por enquanto, tá? Ele é um livro, assim, entrando naquele clichê de vampiros e lobos, só que, assim, duas comunidades diferentes, e ela vampira e ele lobo, assim, são meio que forçados, eles acabam casando, de acordo com uma aliança, pra criar uma paz entre os dois clãs, tá? Então, não tem nem muito o que falar pra vocês, também tem um pouco de, né, sensualidade por trás, mas ela que pediu mais 18... Eu trouxe a continuação de O Duque Implacável, que é Meu Príncipe Feroz, que segue a mesma pegada do primeiro livro. Muita carga erótica aqui no livro desde o começo. A química desses dois é ainda maior do que a do primeiro livro. Eu gostei mais desse do que do primeiro. Então, pra quem gosta, assim, essa série é um livro de prato cheio. Mas acho que eu quero saber já, eu quero o terceiro livro, porque já sei quem é. Eu já desconfio quem sejam os personagens. Mesmo que tem parte erótica, quero ler porque a gente acaba pegando os personagens, né? Enfim, começamos, vamos terminar. Aí ela falou assim, quero ler mais, a Mayara. Mai, tanto você quanto você que tá me assistindo, você quer ler mais? Pega o livro e leia. Olha aqui quantas sugestões diferentes tem pra todos os gostos. Daqui a pouco eu vou trazer um clássico pra finalizar. Tem pra todos os gostos. Não gostou de nenhum desses? Pesquise, gente. Tem o mundo literário é tão extenso. Não somente eu, mas tantas pessoas pra poder indicar livros, literatura. Querer é poder. Nesse caso, querer é poder. Só pegar um livro e ler. Não rolou? Pega outro que uma hora ande, tá? A Elizabeth Barbosa pediu subgênero terror. Tá, e o clássico. Vamos falar do terror primeiro. Trouxe o livro que o Miquel está relendo, que é o Rex. Já tá relendo faz o... Ele começou tão bem esse ano, gente, já deu uma caída. Viu? Enfim, tá relendo há mais de um mês, já não termina. Trouxe Rex porque, gente, esse é um dos melhores livros de terror que eu li na minha vida. Assim, ele não dá medo, mas ele dá um medinho. Porque a gente vai contar a história de uma bruxa, que ela tem uma maldição numa cidade. Ninguém consegue sair dessa cidade e quem entra não sai. Quem tá ali pra morar não sai. E ela é uma bruxa que ela, assim, ela tem uma história do passado dela. Ela vive entre a sociedade, ela entra na casa das pessoas. E Rex é um aplicativo. Vamos supor, você tá na sua casa. Essa bruxa surge na sua casa do nada. Você aciona esse aplicativo Rex que os responsáveis vão lá tirar essa bruxa dali. Então, assim, gente, a gente vai pensar, é aterrorizante, porque ela aparece com os olhos costurados, as bocas costuradas, toda acorrentada, uma cena muito horripilante, sabe? E o livro, ele é só uma bola de neve. Você vai lendo, o negócio vai ficando cada vez mais feio. Quando chega no final, gente, é um apocalipse.
Esse livro é maravilhoso, eu tenho muita vontade de reler, eu só não reli porque não tive tempo, sabe? Eu tenho muitos livros e projetos pra ler. A gente fica indicação, esse livro é muito, muito bom, um dos melhores livros que eu já li. E um clássico, pra finalizar, eu trouxe O Guarani. Eu trouxe nessa edição, porque é a edição que tava mais fácil, assim, do José de Alencar. Eu trouxe um clássico, sim, conhecido, que é pra... Gente, todo mundo já conhece Aquele Preconceito, Jane Austen, todo mundo já conhece muitos autores por aí, Victor Hugo e tal. Então vamos... Sei que vocês conhecem o José de Alencar, mas eu vou trazer pra vocês, tá? O Guarani. E aqui a gente vai acompanhar, se eu não me engano, o Guarani tem novela, tem alguma adaptação que tem até uns atores conhecidos. Se eu achava, deixa uma fotinha aqui. A gente vai acompanhar a história da Ceci, como que é o nome da mocinha? Cecília Peri. Nós vamos acompanhar a história do Peri. O Peri é o Indy e ele acaba conhecendo a Cecília. Ela é muito carinhosamente chamada por ele, por Ceci. E a Ceci, ela é rica, mora naquelas fazendas juntamente com o pai dela, ela é a filha, né? E eles acabam se afeiçoando. O Peri passa um tempo na casa dela, depois acaba saindo e tal, devido a esses sentimentos. E ele respeita muito ela, apesar de gostar. Os dois se gostam, né? Apesar dele gostar bastante dela, amá-la, ele respeita muito ela como mulher. Mas os dois têm aquela afeição. Basicamente é isso, mas claro que tem uma problemática por trás, tem personagens secundários que, pra apimentar a trama, que não prestam, que estão ali, né, pra poder criar confusão, pra atrapalhar esse movimento e tal. Fica essa indicação pra vocês também, não dá pra me falar muito, gente, porque eu tô com medo da bateria acabar, vai dar 25 minutos, não sei como que acabou, porque desde o começo do vídeo tá pitando. Tá, espero que vocês tenham gostado dessa recomendação de subgêneros. Existem muito mais subgêneros, mas eu trouxe alguns, selecionei alguns, porque senão ia ficar quanto tempo de vídeo, né? Fiquem de olho sempre no Instagram, porque lá vou tentar, né, com o tempo, abrir mais caixinhas para que vocês possam interagir e participar mais aqui do canal, beleza? Vocês já leram esses livros? Comentem o que vocês acharam, ficaram com vontade de ler algum. Vou deixar link de compras nas minhas redes sociais, beleza? E aguardo vocês para conversar aqui embaixo e até o próximo vídeo.